você pensou, Cristian? Isso mesmo? Normalmente, Silvia, a gente deixa as perguntas para o final, mas aí fica a seu critério. Se você achar melhor fazer dessa forma, pode ser também. Tá, então pode ser no final. Bom, vocês me deram o tema aí para falar sobre demonologia, né? Acho que a maioria de vocês já tem noções sobre o tema, sendo cristãos ou lendo pela palavra, ouvindo pastores pregar ou alguma literatura, né? E para a gente mexer com demonologia, nós temos que mexer com angelologia, né? Que é uma disciplina também da teologia, que vai falar sobre os anjos, origem, papel, né? Classificação de anjos. E é claro, aí necessariamente tem que entrar na satanalogia, ou na origem de Satanás e seus demônios, né? E aqui, quando a gente vai falar dos anjos, a primeira coisa é que a gente reconhece a existência deles, porque Deus fala da existência deles, né? São seres criados, Colossenses 1, de 15 a 17, quando a gente olha aqui no texto sagrado, deixa eu ir lá, Colossenses 1, 15 a 17, estou com um texto aqui, a Bíblia vai falar sobre a ação de Jesus como libertador, e no versículo 13 fala, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Mostrando que há um império, há um reino de trevas, né? E aí, é claro, está subentendido, ele tem um governo, ele tem as séculas, né? Ele tem os seus participantes, seus soldados, e Deus nos tirou desse lugar por Jesus e nos levou para o reino de Deus. Aí ele fala no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, está falando a respeito de Jesus, e fala que em Jesus foram criados todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, o Senhor é o Criador de todas as coisas, inclusive dos anjos, né? É claro, Deus não criou demônios, nós não temos em nenhum momento da Escritura qualquer texto que fala que Deus tenha criado o diabo ou qualquer uma das entidades, né, que fazem parte do seu reino. Deus criou anjos e pela Escritura, lá em Jó 1:6, também vai falar desses anjos ali, são citados filhos de Deus, né? Versículo 6, no capítulo 38, 6 e 7, vai falar ali de anjos cantando, né? E servindo a Deus. Em Mateus 22:30, vai falar de anjos nos céus, que não se casam e não se dão em casamento. Então, os anjos são considerados filhos de Deus, criados por Deus. Nós não temos em nenhum momento na Bíblia qualquer citação de que anjo cria anjo. Então, alguns estudiosos dizem que são seres assexuados, que não se reproduzem, então não teriam intimidade sexual para se reproduzirem, né? E também Mateus 22:30 fala que eles não se casam nem se dão em casamento. Até então falando dos anjos de Deus, e não há nenhuma referência bíblica que esses seres tenham, quando caíram, se tornaram demônios, porque os demônios antes eram anjos. Na queda se tornaram, então, anjos malignos. Não há nenhum texto da Bíblia também que afirme que eles tenham mudado a sua condição para seres que
procriariam, né? Não temos essa afirmação, tá? Como eu falei, Mateus 22:30 fala que eles não se casam e não se dão em casamento. A palavra anjo, no grego, é ágelos. Ágelos com 2G, L-O-S, que significa mensageiro ou embaixador. A primeira ideia é mensageiro de Deus, né? Mensageiro do céu, tá? E quando nós falamos dos anjos, nós temos que ir para a Escritura Sagrada, e os anjos, eles aparecem lá no Éden, tá? Num primeiro momento ali, eles são chamados de arcanjos. Arcanjos, eles aparecem ali em Gênesis, guardando a entrada do jardim, tá? Eu vou abrir aqui em Gênesis e eu vou falar a referência para vocês. Gênesis capítulo 3, versículo 24. E ali a Bíblia diz: colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, Gênesis 3, 24, você tem essa referência logo na Gênesis da criação, né? Nós não temos também uma referência de que os anjos tenham sido criados em uma certa data, né? A gente entende, né, por tudo que lê, que eles foram criados antes mesmo do homem, tá? Então, nós temos essa referência em Gênesis, no versículo 24, tá? Gênesis 3, 24. Mas nós temos também aí a primeira citação de um ser que é chamado serpente, tá? Que lá em Apocalipse vai chamar essa serpente de Satanás. Então, nós temos aqui, deixa eu abrir o texto lá em Apocalipse, ela é chamada de antiga serpente, né? Então, espera só um pouquinho. Apocalipse 12, 9. Então, Apocalipse 12, 9, nós temos uma afirmação que a antiga serpente, que aquela serpente lá do Éden, na verdade, era uma manifestação de Satanás. E em relação a isso, fica claro que em poucos momentos, no Velho Testamento, os escritores, os profetas, os autores do Velho Testamento, apenas em poucos momentos dá para entender que eles entendiam que Deus não era o autor do mal. Em muitos momentos, os escritores do Velho Testamento, sem fazer uma afirmação direta, eles também colocavam nas costas de Deus a origem do mal. Então, isso foi sendo esclarecido na história, né? Por exemplo, lá em Jó, então, no capítulo 1, no versículo 6, nós vemos, e nos versículos seguintes, Jó capítulo 2, nós vemos que quando os anjos apareciam na presença de Deus, os filhos de Deus ali, entre eles apareceu também Satanás. Acredita-se que Jó é um livro, é claro, Jó seria antes de Abraão, mas teria sido um livro que foi mais conhecido depois do exílio,
foi mais compreendido depois do exílio, não é? E através da volta do exílio, que aí os servos de Deus e os escritores manifestam a compreensão mais clara das manifestações de Satanás como inimigo de Deus, certo? Só para a gente entender também o surgimento, então, de Satanás, ele é um surgimento antes da criação do mundo, e a queda dele dá para entender que é antes da criação do mundo também, né? Foi uma batalha que aconteceu no céu. As passagens bíblicas que falam sobre isso, elas constam ali em Isaías 14, de 12 a 15, e também em Ezequiel 28, a partir do versículo 2, e depois dos versículos 12 até 17, tá? Eles vão falar também de um ser chamado querubim da guarda, tá? Até então, principalmente ali até o 3º século depois de Cristo, Satanás nunca havia sido chamado de Lúcifer, né? Inclusive ali tinha a igreja de São Lúcifer, que era um pregador do evangelho, né? São Lúcifer. E Lúcifer não era um nome próprio para Satanás. Na caminhada da história, porque a questão aí de brilhante estrela da manhã, citada aí tanto em Isaías como em Ezequiel 28, Isaías 14, estrela da manhã, brilhante estrela, luz da manhã, quando ela é traduzida do hebraico para o latim, aí aparece essa palavra Lúcifer, e aí esse nome foi considerado um dos nomes para o querubim da guarda que caiu, tá? Mas não é um nome próprio. Algumas traduções já assumiram isso, mas precisamos lembrar que o diabo, antes de cair, era um querubim da guarda. Essa palavra querubim é uma das classes dos anjos, né? Ela no grego, ela é querubim, e essa palavra, ela tem a ver com guardião, ok? Com protetor, e subentende-se que certamente pode ter sido um dos primeiros anjos, junto com o arcanjo Miguel, que ali em Daniel, né? Em Daniel, deixa eu achar aqui o texto, em Daniel 10, versículo 13, ele é chamado de um dos primeiros príncipes. Agora, Miguel, ele já é chamado de arcanjo, que no grego é archangelos, um CH, archangelos. Aí, arcanjo já significa chefe dos anjos, né? É uma referência para o arcanjo Miguel aí em Daniel, tá bom? No capítulo 10. E em Judas também, Judas Tadeu, o livro antes de Apocalipse, em Judas, versículo 9, nós temos aí também o arcanjo Miguel, ele aparece no Novo Testamento aí, e Miguel significa quem é como Deus. Então, o arcanjo seria o chefe dos anjos. Pode ser que ele tenha sido criado junto com o querubim da guarda, né? Mas aqui em Judas, uma das possibilidades é que o arcanjo Miguel, que estava disputando o corpo de Moisés aí,
o texto sagrado não explica as razões, mas o arcanjo Miguel prefere não repreender Satanás. E ele diz: o Senhor te repreenda. Então, alguns estudiosos, eles chegam a dizer que provavelmente o querubim da guarda, antes de ser Satanás, pode ter sido o primeiro anjo, e depois teria sido criado Miguel e outros anjos, né? Tá? Então, nós vamos dar seguimento aí. Veja só, voltando aí para Gênesis, onde nós já vimos aí, como eu falei, os primeiros querubins, né? É onde a gente vê a aparição aí da serpente, como eu já falei. Ela vai lá em Apocalipse, né? 12:9. Apocalipse 12:9 fala que já era o diabo. Está falando sobre o dragão, né? Que o dragão cresceu, engordou e criou asas. Em Apocalipse 12:3-4, vai falar do diabo como o dragão, um grande dragão, que já aí a gente vai usar a palavra que ele cresceu, ele evoluiu, ele já está nos ares, né? O seu nível de influência potencializou, mas em Gênesis 3:1 e Gênesis 4:5, nós vemos ele na serpente, tá? Dá para entender que a Escritura mostra, então, que a primeira manifestação de Satanás, que é o querubim da guarda caído, foi numa serpente. A gente chama que foi a primeira incorporação. A segunda incorporação está lá em Lucas 22:3. Lucas 22:3. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. E nesse momento ele saiu para negociar a traição de Jesus. Lucas 22:3. Tá? Bom, aí a gente sabe também que Satanás ele aparece com outros nomes. Por exemplo, ali em João 8:44, eu vou lá para o texto, que é bom citar, João 8:44, eu estou abrindo aqui, eu tenho as referências, mas eu preferi abrir. Ali diz o seguinte: Jesus conversando com os escribas fariseus, né, os doutores da lei, ele fala: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E aí é claro que a gente entende, e Jesus vai afirmar isso, que a falta de compreensão da palavra tem a ver com a ação do diabo. Aí no versículo 44 ele fala: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. E aí é muito interessante porque vai falar o seguinte aqui, ó. Dá algumas características aí do diabo, tá? A palavra diabo aí no grego é diabolos. Diabolos. Diabolos é aquele que joga um contra o outro. Mas Jesus fala o significado de diabos. Ele fala: ele foi homicida desde o princípio, ou seja, ele é assassino, é um matador. Jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade, né, um ser desonesto. Quando ele profere mentira, fala que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, aí ele dá a característica do diabo, que é o próprio Satanás, e é claro, fala que ele é o pai da mentira, ele não é pai de outros demônios, né? Ele é pai da essência. É essa fonte geradora de engano, que chama de mentira, chama ele de mentiroso. Então, a única coisa que o diabo criou foi a mentira, né? Ok? Então, nós temos essa questão aí. E em 1 João 3:12, eu quero ir com vocês lá.
1 João 3,12, nós temos uma outra referência. Eu vou olhar o velho e o novo com vocês. A gente vai navegar nessas águas. O versículo 12 é muito interessante, a Bíblia fala o seguinte, ó. Aí fala, não segundo Caim, que era do maligno. Então, 1 João 3,12, nós temos uma palavra aí, maligno. Maligno. A palavra maligno no grego é mal, é ruim, é iníquo. Mal, ruim, iníquo. Então, a Bíblia diz que Caim era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, Satanás, ele não suporta as obras justas. Ele sempre vai tentar matar a fonte das obras justas. E ali, no caso, Abel era o autor das obras justas. Então, ele tentou matar Abel e, através de Caim, ele matou, então, Abel. Não é? E essa palavra também, essa palavra maligno, ela significa cheio de perigo à fidelidade. Cheio de perigo à fidelidade e à fé. Tá? Talvez valha a pena ler com vocês um pouquinho aqui de Isaías 14, que é onde no Velho Testamento nós temos aí essa demonstração desse ser poderoso, tá? E no versículo 12 fala assim, ó, Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, tá? É daqui que surge a palavra Lúcifer. Ela traduzida para o latim é Lúcifer, tá? Mas não significa que deveria ser um nome próprio. Ainda que algumas traduções, elas assumiram esse nome, né? Que deveria ser um adjetivo, virou um nome. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Em alguns momentos a gente olha para os profetas e parece que eles não estavam assim totalmente claros ou esclarecidos de que estavam falando desse ser, desse monstro, que era o diabo, ainda que inspirados pelo Espírito Santo, né? Por quê? Essa afirmação desse ser estava misturado com a descrição de alguns reis, alguns poderosos da época. Então, ao mesmo tempo que estava falando de um homem no governo, de um poderoso, aí a gente, prestando atenção no texto, a gente observa que ele está falando de uma entidade muito mais poderosa do que um ser encarnado, do que um homem encarnado. Aí o versículo 15 vai falar, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Aí lá em Apocalipse, nós vamos ouvir falar do anjo do abismo, que é Satanás, tá? Inclusive vai guiar vários monstros chamados de gafanhotos, mas que têm venenos de escorpião. Tá? E eu vou ler um pouquinho aqui, Ezequiel 28, onde vai falar um pouquinho também desse ser, que revela um pouquinho dele, Ezequiel 28, o versículo 2 já fala, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Então, ao mesmo tempo que está falando do governador de Tiro,
a gente vai lendo e entendendo que está falando do principado, ou de um ser poderoso que influencia o príncipe de Tiro. Assim diz o Senhor, Deus, visto que se eleva o teu coração e diz, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Então, ao mesmo tempo que está falando aqui de um homem, as afirmações são de um ser. Olha, versículo 3 pega pesado que fala, sim, és mais sábio que Daniel. Então, a gente vê que é um ser angelical, porque Daniel era 10 vezes mais sábio do que todos os sábios de Babilônia. Já era uma sabedoria já divina. Mas esse ser é mais sábio que Daniel, né? Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Então dá para ver que esse ser, ele consegue ler a mente humana. Nenhum homem esconde dele, né? E aí tal, aí a gente chega lá no versículo 12, acontece o seguinte: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Olha só. Isso é uma fala de Deus. Deus falando da beleza desse ser. Estavas no Éden, jardim de Deus. Ó. Então, não é um rei. Não tinha nenhum rei no jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, berilo, ônix, jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Então, esse ser foi condecorado, ele foi abençoado com pedras de valores fantásticos. E aí, no versículo 14, é que a Bíblia fala, tu eras querubim da guarda, ungido, te estabeleci e permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E nenhum homem foi perfeito, né? Adão começou a caminhar na perfeição e caiu. E esse ser era perfeito, ele estava na presença de Deus e tal. E aí vai falar de como ele caiu, né? Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras, versículo 16. 17, elevou-se o teu coração por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, nós temos aí a afirmação, então, da queda do querubim da guarda, que em Apocalipse 12:9, Apocalipse 12:9, eu vou ler lá com vocês, vai falar que ele era a antiga serpente, Apocalipse 12:9. 12:9. Então, no Velho Testamento, a maioria dos profetas não tinha essa revelação. Essa revelação, ela vem para os apóstolos do Novo Testamento. Paulo vai entender isso, não é? Pedro vai entender isso, e João vai entender isso. 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, isso, é claro, vai falar primeiro de que houve uma guerra, né? E essa guerra aconteceu no céu, a partir de um momento onde, então, o querubim da guarda, ele se exalta e ele acaba, então, chamando anjos que querem participar com ele, dessa tentativa de tomar o reino dos céus, e acontece, então, uma grande batalha. Essa grande batalha, ela está descrita, né, no Apocalipse, e fala que Miguel e os anjos guerrearam, né? Essa grande batalha, uma batalha fantástica, né?
E essa palavra dragão, só para vocês entenderem, no grego ela é dracon, ou dracon, aí com K-O-N de navio, tá? E então esse ser, ele guerreia com Miguel e seus anjos. Eu vou passar o texto aqui, tá? Miguel, deixa eu abrir aqui o texto. Demora um pouquinho às vezes a achar, mas nós vamos chegar lá. Então, em Apocalipse 12, 7, nós temos a grande batalha. Então, Apocalipse 12, 7, ela vai falar dessa batalha que aconteceu na eternidade, né? Ó, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, que é esse Dracon, tá? Dracon. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande Dracon, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram mesmo em face, é claro, da morte, não amaram a própria vida. Aí vai falar que os céus celebram, mas a terra e o mar vai ter que tomar cuidado, porque Satanás, ele caiu com grande cólera, versículo 12, e pouco tempo lhe resta, né? E aí ele passou a perseguir a mulher que dera luz ao filho varão. Aí já está falando, é claro, da perseguição de Maria, e também está falando da perseguição de Jesus, e aí já tem a ação de Herodes, né, no Novo Testamento, assim que os reis do Oriente, os magos, né, aqueles homens de conhecimento, vieram seguindo uma estrela e contaram para Herodes, e Herodes tenta matar Jesus, tá? Então, eu quero falar para vocês também de outros versículos que vão falar de outros nomes para Satanás e para os demônios. Por exemplo, a palavra demônio, essa palavra, ela quando se fala a palavra demônio ou endemoniado, está falando de seres que afligem, que põem enfermidades, que se apossam de pessoas e as tiram de Deus e da verdade de Deus. Então, a razão para ele atormentar, afligir, pôr enfermidades, os demônios têm, infelizmente, esse poder, é para tirar as pessoas de Deus e da verdade de Deus. Por exemplo, ali em Marcos 5, de 2 a 5, nós temos aquele homem endemoniado em Gadara, que vivia nos sepulcros, nu, se cortava, ele vivia se ferindo, rebentava cadeias, ninguém conseguia prendê-lo. Ali, essa palavra legião é legion, né? Só para vocês entenderem, essa palavra legião é na época de César Augusto, que foi o grande imperador na época aí de Jesus vivo. A legião ali, ela tinha 6.826 homens. 6.826 homens. Desses 6.826 homens, 6.100 andavam a pé, quando eles partiam para algum território para guerrear, e também havia 726 homens montados a cavalo. Então, esse era um dos nomes que esse demônio, essa entidade, que já era uma entidade territorial, ela vivia naquele território ali de Gadara, subentende-se que ela
auxiliava o Império Romano, e ela se alimentava ali da prática dos judeus de criarem porcos, que era condenado pela lei de Moisés, não é? Então, eles acabaram entrando nos porcos. Os porcos eram a legalidade, porque a criação de porcos era uma desobediência à lei de Moisés, que não queria que os judeus não comessem carne de porcos, ainda que essas carnes de porcos eram vendidas para o Império Romano, mas era uma desobediência mesmo assim, né? Judeus não poderiam dar carne de porco para ninguém comer, tá? Então, esse é um dos nomes ali. Ali a palavra endemoniado, em Mateus 12, 12. Em Mateus 12, 12, nós temos a palavra endemoniado. Eu vou ler para vocês aqui, na concordância do Dr. Strong, que é um hebraísta e um greguista. Ó, endemoniado, Mateus 12, 12. Deixa eu ir lá. Nós estamos falando, então, sobre a satanologia, ou a demonologia. E aqui é 12, 12. Estou abrindo aqui 12, 12, endemoniado. Eu achei a palavra aqui. Ó, Mateus 12, 12, espera. Não, espera um pouquinho. Espera aí um pouquinho, gente. Eu devo ter notado errado, mas eu vou pôr um número aqui. 39. 39. Pronto. G11, 39. Espera um pouquinho. Mateus. Eu acho que é 12, 22, tá? 12, 22. Eu anotei errado. 12, 22. A palavra endemoniado ali é o seguinte: endemoniado significa daimonizomai, daimonizonai, é a pessoa endemoniada, é debaixo do poder de um demônio. Essa pessoa fica afligida, geralmente por enfermidades severas, no corpo e também na mente. Quando ele toma mente, ele pode produzir paralisia, cegueira, surdez, perda da fala, epilepsia, melancolia, que seria quase que um estágio de depressão, e insanidade, que seria também um processo da esquizofrenia. Na opinião dos judeus, seus corpos eram invadidos por demônios, que os possuíam não apenas para afligi-los com males, mas também para destronar sua razão e tomar seu próprio lugar. Consequentemente, os possuídos eram compelidos a expressar a mente e a consciência dos demônios que neles residiam. Acreditava-se, é claro, e isso aconteceu, que a cura deles requeria a expulsão dos demônios, e isso passou a acontecer pelo nome de Jesus. Amém? E, então, nós temos essa palavra endemoniado, né? Muito bem. Outra palavra interessante aqui é a palavra diabo, né? Que eu já falei, no grego é diabolos. Em João 8, 44, ela significa pseutes, desculpa falar essas palavras esquisitas, a palavra pseutes em João 8, 44, eu vou lá com vocês, João 8, 44, aqui João 8, 44, tá aqui, ó. Quando fala vós sois do diabo, essa palavra também significa falso e sem fé. Falso e sem fé. Em Mateus 7,30, nós temos a palavra demônio, que é daimonion, que significa mensageiro do mal. A palavra Satanás, ela já vem do grego,
E Satanás em grego é a própria palavra Satanás sem acento agudo, tá? Sem acento agudo, que em Mateus 12, 26 significa adversário. E esse Satanás, em Mateus 12, 26, ele incita a apostasia de Deus, o abandono da fé, e, é claro, ele incita ao pecado, né? Ali, por exemplo, em 2 Coríntios 11, 4, a Bíblia fala que Satanás é capaz de se disfarçar em anjo de luz, dizendo que ele é mestre nos disfarces, né? Em 2 Coríntios 11, 3, a Bíblia diz que ele age com astúcia. Assim como ele foi astuto com Eva, ele pode ser astuto conosco e nos enganar. Em Efésios 6, 11, ele fala que nós devemos ficar atentos contra as ciladas de Satanás, porque as ciladas vai nos incitar ao abandono da fé, à apostasia e ao pecado. Agora, ali em Apocalipse 9, 11, nós temos dois nomes para Satanás. O primeiro é Abaddon, no hebraico, que significa anjo do abismo. Anjo do abismo. Né? Como eu falei ali, quando eu li em Isaías e Ezequiel, a palavra diz que o jogaria no mais profundo abismo. Então, ele se torna Abaddon, é o anjo do abismo, ou da destruição. Aí a Bíblia fala que ele é o rei dos demônios, ele é o rei de demônios que parece com gafanhotos, que tem o veneno do escorpião. Então, Abaddon, em hebraico, é aquele que causa destruição, anjo do abismo. Ali também, em Apocalipse 9, 11, está falando que ele é Apolion. Apolion. Agora, Apolion significa destruidor. Destruidor, aqui no grego, né? Tá bom? Em Apocalipse 12, 10, chama ele de acusador dos irmãos, e aí no grego é categório. Categório significa aquele que faz acusações. Que faz acusações. Os rabinos chamam ele, aí no caso, de diabo, em Apocalipse 10, aquele que faz acusações. Em 1 João 3,8, a Bíblia diz que Jesus veio destruir as obras, então, do diabo, que é o diabolos, que é esse, que é o acusador. 1 João 3,8. Em João 10, 10, nós temos ali que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Dá para entender que é uma referência aí ao diabo também, tá bom? E, é claro, os anjos como mensageiros, em Hebreus 1, 14, em Mateus 18, 10, ali vai mostrar que eles veem constantemente a face de Deus, que eles ajudam os cristãos. Em Lucas 16, 22, quando Lázaro morre, a Bíblia deixa claro que os anjos pegam a alma de Lázaro, então eles são seres que transportam a alma até o seio de Abraão, até o paraíso, né? Em Atos 27 fala que encorajam, que eles encorajam. Aqui em Atos 12 mostra que um anjo abre a prisão de Pedro, tá? Em Atos 12, 7, mostra que os anjos respondem às orações, ou trazem a resposta das orações, tá? Então, só voltando aí, nós temos, então, anjos que estão aos serviços dos santos, Hebreus 1, 2, Hebreus 4 fala sobre isso, eles são mensageiros, tá bom? Nós temos os querubins, eles também são guardiões, por exemplo, Satanás era um querubim, tá? Nós temos aí os serafins,
Os serafins já estão lá em Isaías 6:2. Serafins significa seres em chamas, seres que queimam. Eles têm 6 asas e outras características. Quando você vai estudar a palavra serafins, você acaba descobrindo, né, pela tradução aí do Dr. Strong, que os serafins pareciam serpentes de fogo, tá? Ou seres em chamas. É o que a tradução do nome fala, tá bom? E eles estão lá também em Ezequiel, capítulo 1, né? O capítulo 1 fala sobre isso. Muito bem, deixa eu ver aqui outro detalhe. Temos também os arcanjos, já falamos sobre isso, né? Em Judas 1:9. Miguel é um arcanjo, que é chefe dos anjos, é o Archangelos, tá ok? Em Daniel 10 também aparece aí um anjo, que é o anjo Gabriel, e o arcanjo Miguel, que é um dos primeiros príncipes em Daniel 10, e eles vão lutar juntos contra o príncipe da Pérsia, que é já o demônio, né, que é Satanás, que governava a Pérsia. O império da Pérsia ia cair, depois via o império da Grécia. Então, que Miguel também teria que lutar com esse querubim, né, que é o próprio Satanás. Tá? Só para a gente entender, eu estou terminando aqui, em Mateus 4, de 1 a 11, nós vemos Satanás tentando Jesus em 3 áreas. Tá? Que é a tentação de Jesus no deserto. Primeiro, tentando levar Jesus a transformar pedras em pães. Somente uma das ideias, é dizendo para Jesus viver só da terra. Tirar da pedra, tirar da terra o seu pão, e aí Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele tenta Jesus, leva ao pináculo do templo e fala para Jesus saltar. Então ele leva o homem a entrar no místico, a tentar Deus, colocar provas absurdas. E Jesus fala, não tentará o Senhor teu Deus. E a terceira tentação é mostrar as riquezas do reino do mundo, dá para o homem aí, então, riquezas, desde que o homem o adore prostrado. Então, ele tentou Jesus, tentando tirar de Jesus a adoração ou o culto a Deus. Foi aí que Jesus o expulsou e falou que somente ao seu Senhor teu Deus adorarás, somente a ele prestarás culto. Se você prestar atenção aí em Mateus 4, ou em Lucas, aí, em Lucas 4, de 1 a 13, depois da tentação vieram anjos e serviram Jesus, né? Então, quando a gente enfrenta Satanás, os anjos, eles vêm nos servir, tá bom? Já falei sobre o dragão. A notícia boa aqui pra gente, a gente vai terminando. Lá em Apocalipse 20, de 7 a 10, preste atenção. Apocalipse 20, de 7 a 10. A Bíblia vai falar aí que a antiga serpente foi jogada no lago de fogo. Quando que aconteceu isso? Isso aconteceu no final do milênio, tá? Aí tá falando do dragão, tá? Que é o Drácon, que é o próprio diabo. Ele foi preso com uma corrente, um grande anjo desceu, provavelmente o arcanjo Miguel. Essa prisão da antiga serpente do diabo, ela acontece no final do milênio. Preste atenção, no final do milênio, após a batalha de Gog e Magog, porque tem duas grandes batalhas. Uma antes do milênio, eu vou falar agora mesmo, antes do milênio, no final da grande tribulação. Agora, essa batalha de Gog e Magog é no final do milênio, tá? Onde acabam todas as batalhas, onde Gog e Magog é seduzido, que representa os reinos do mundo. Satanás é preso e é jogado no lago de fogo. E aí, a Bíblia diz que lá já estava tanto a besta como o falso profeta. Notícia boa, né? Mas quem é a besta e o falso profeta? A besta é a primeira besta de Apocalipse 13, 1, é o anticristo. É o anticristo. E a segunda besta, Apocalipse 13, 11,
que é o falso profeta, né? Então, o falso profeta vai levar todo mundo a ter uma só religião, com rituais mundiais, e a tentativa do falso profeta, que é a segunda besta, é levar todo mundo a adorar a primeira besta, que é o anticristo, que é o homem da iniquidade, tá bom? Que é o abominável da desolação, que fala em Daniel 9, depois 10 e 12, tá? 10, 11 e 12. Então, o dragão, graças a Deus, vai ser jogado no lago de fogo. Quando a gente vai lá para Apocalipse 19 e 20, agora que eu quero falar sobre isso, lá em Apocalipse 19 e 20, já é o final da batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon acontece na primeira vinda de Cristo, primeira vinda não, na volta de Jesus, quando ele volta para arrebatar a igreja no final da grande tribulação, ele volta aí e ao mesmo tempo ele vai arrebatando a igreja e ele luta na batalha de Armagedon com os anjos. E quem que ele vence na batalha de Armagedon? Preste atenção. Ele vence a primeira besta, que é o anticristo, e a segunda besta, que é o falso profeta. E ali fala que eles são jogados no lago de fogo. Nesse momento, o diabo, ele é preso 1000 anos. Começa o milênio, Satanás é preso, ele é jogado no abismo de novo. Preste atenção, ele não é jogado no lago de fogo. Ele fica primeiro 1000 anos preso no abismo, só depois que ele é solto, tem a batalha de Gog e Magog, e aí então ele é jogado no lago de fogo, e você vai ler lá, que está escrito em Apocalipse 20, de 7 a 10, lá já estavam tanto a besta como o falso profeta. Glória a Deus, né? Então, só para terminar, em João 14, 30, Jesus vive e fala, aí vem o príncipe deste mundo. Príncipe aí é Arcon, que é governo-chefe. Jesus falou, ele não tem nada em mim, deixa ele vir. Né? Em Lucas 10, 18 a 20, a Bíblia diz que Jesus viu Satanás caindo e falou que estava nos dando poder sobre serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo e nada nos causaria males. Em Colossenses 2,15 fala que ele despojou principados e potestades, tá? Que são hierarquias de demônios, que vivem no segundo céu, tá? Portanto, você entender que Satanás e os demônios não estão no inferno, viu, gente? O inferno é esse estado intermediário, onde estão as almas que já morreram e negaram a fé, eles estão no inferno. No inferno, lá no inferno não tem demônio. Os demônios estão nas regiões celestes, chamado segundo céu. O primeiro céu é a atmosfera, o terceiro céu, é importante você entender, que é onde Deus habita. Tá? É onde fala ali em 2 Coríntios 12, 10, o paraíso, onde Deus habita. Então, entre a atmosfera terrestre e o terceiro céu tem o segundo céu, nas regiões celestes, ou nos celestes, que é onde Satanás e os demônios habitam, de onde eles governam o mundo e enviam os demônios para atacar pessoas, governos, territórios, nações. Tá bom? Então, Hebreus 12, 14 fala que Jesus destruiu o diabo no sentido de tomar dele a chave da morte e do inferno. Em Apocalipse, capítulo 1, Jesus fala que ele tem a chave da morte e do inferno. Isso antes estava na mão de Satanás, agora está na mão de Jesus. Então, Hebreus 12, 14 fala que Jesus fez isso. Tirou o poder da morte de Satanás. Agora, a chave da morte e do inferno está na mão de Jesus. Antes, dá para entender que Satanás abria os portais do inferno. Agora, não. É Jesus que define isso. Tá? Outra coisa importante, em Atos 19, deixa claro que os demônios conhecem quem são servos de Deus e quem não são. Ali, 7 jovens tentaram expulsar um demônio lá, em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio fala, conhecemos a Jesus e sabemos quem Paulo é, mas vocês quem são? E aí aquele endemoniado pulou em cima deles, feriu eles e arrancou a roupa deles, e eles fugiram nus.
E, é claro, para terminar, Marcos 16, 17 a 20, onde Jesus fala ali de maneira tão linda. Eu vou ler ali Marcos 16, aí eu vou terminar, e aí nós vamos partir para alguma pergunta, algum acréscimo, porque ninguém sabe tudo, e não é tudo sobre o assunto. E disse-lhe Jesus, Marcos 16, 15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós expulsamos demônios quando estamos pregando o evangelho, anunciando a salvação. Expulsar os demônios faz parte da missio Dei, da missão de Deus, do ID, da grande comissão. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Olha só, em meu nome expelirão demônios. Então, expulsar demônios não é um dom. É claro que qualquer um de nós pode desenvolver uma habilidade, se especializar, mas expulsa demônio quem crê em Jesus. Quem faz a missão por fé já tem autoridade para expulsar demônios. Expulsar demônios faz parte do pacote da fé. Então, esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Glória a Deus, é a promessa para mim e para você. Eu vou parar de falar, porque ninguém é de ferro. Podia continuar por mais umas 3 horas, que estava bem tranquilo. Tem uma pergunta, né? O João Lucas, antes, Silvio, tinha perguntado o que é Hades. Ah, muito bem. Eu vou lá na palavra, no original. Essa palavra, ela está mais nas traduções. Espera só um pouquinho. Vou abrir aqui para achar um texto onde a gente pode encontrar as regiões no Hades. Deixa eu ver aqui no Sheol. Deixa eu ver se eu acho aqui Sheol. E inferno. Espera aí só um pouquinho que eu tenho que achar aqui. A palavra Hades, ela vai primeiro falar de sepultura, tá? Eu vou procurar aqui a palavra no original, só um pouquinho. Eu vou pedir aqui minha esposa que está aqui me secretariando. Querida, você vai procurar na Almeida, revista e corrigida, porque na atualizada não tem a palavra Hades, mas na revista... Não, então, você vai procurar primeiro na corrigida, aí você vai achar o texto, eu vou lá, eu não lembro o texto de cabeça, tá? Então eu tenho que achar aqui, aí eu vou na concordância de Strong, e eu quero ler para você de acordo com a palavra no original, na concordância do Dr. Strong, tá bom? Mas ela tem a ver primeiro com sepultura, onde estão os mortos. Em segunda instância, ela tem a ver com o inferno, tá? O lugar dos mortos, aí já em segunda instância, condenados, tá? Essas são as ideias aí. Ela está achando aqui a passagem, a não ser que ele já tenha a passagem aí vai me ajudar a achar a palavra no original aqui. É só porque eu não tenho de cor, tá bom? Bem tranquilo. Pode falar. Eu fiquei com dúvida na questão, se eu não me engano, você falou que sobre expulsar demônio não é para todo mundo. Você poderia me explicar melhor, por favor? Não, ao contrário, expulsar demônio é para todos que creem. É um sinal. O que eu disse é que expulsar demônio não tem a ver com dom. Eu não tenho o dom de expulsar demônio. Sim. Nós não podemos falar isso. Na lista dos dons, lá de 1 Coríntios 12, né? Aí vai falar de dons e lá não tem um dom de expulsar demônio. Tem um dom de discernimento de espírito, tem um dom da fé, tá? Lá o dom da fé já é uma fé além da fé comum que todos nós temos. Mas, por regra, todos que creem em Jesus, conforme Marcos 16, podem expulsar demônios, tá bom?
É um sinal que acompanha quem crê. A hora que aparecer é só encarar, no nome de Jesus, né? Gosto. Eu já estou achando aqui, a minha esposa pode Ai, falar enquanto isso, Com licença, pastor. Paz do Senhor todo mundo. mas... Eu tô doidinho pra falar tem tempo, mas a vergonha agora que foi, tipo, sabe? Então, igual que eu tô percebendo muito hoje em dia, é a guerra espiritual, entende? Tá muito forte. E eu creio, assim, que no meio de nós tá tendo uma batalha que nós nem estamos percebendo, sabe? Tipo, poucos percebem isso. E é igual o senhor falou, tipo, quem tem fé é como se fosse um monte que nos bala, né? Que eu esqueci qual palavra que se fala isso. Marcos Mas, 11. assim, é igual aconteceu hoje. Uhum. É igual aconteceu hoje. Um colega meu ouviu vela de macumba, essas coisas, e, tipo assim, esse tudo saiu correndo, sabe? E eu fiquei, tipo, uai, cadê? Tipo, é tão ruim assim, sabe? É porque aí nós dá a diferença de quem tem fé e de quem não tem, entende? Então a guerra espiritual está muito forte, eu acho que mais por conta disso, não da religião em si, mas em questão das pessoas tá perdendo a sua fé por conta de outras coisas, entende? Sim. Tipo, tá muito balanceado assim a guerra espiritual, entende? Uhum. Que assim, é igual batalhas ocorreu no Deório, guerras espirituais e tudo mais. E tipo assim, então nós estamos vivendo outra batalha de espirituais, só que então, como é que fala? Nós seremos a batalha só terminar quando Jesus vir à Terra, né? Tipo, ver quem são os guerreiros de fé, sabe? Ah, Eu acho que é por aí. Ai, meu Deus. Mas não é brincadeira, não, porque dependendo da pessoa, ela já teve uma experiência em centro, aí já viu gente incorporar tranca-rua, Exu Caveira, Pombagira, aí viu um Sete Facada, viu Pantera Negra, viu Ogum, Oxóssi. Ele foi vendo categorias de demônios muito violentos. Aí ele não tem experiência da fé, aí às vezes foge, e não tem que fugir. Agora, outro cuidado também é não banalizar. Por exemplo, eu já chutei muita macumba no começo da minha conversão. Hoje, você chuta? Não, não chuto. Mas se alguém me fala, tem uma macumba aqui na porta da minha casa, o que eu faço? Geralmente eu falo, eu vou ir com você, nós vamos pegar um saco de lixo, uma pazinha, vamos varrer, pôr no saco de lixo e jogar no lixo. E aí a gente vai orar no lugar, a gente vai ungir a sua casa, É o respeito acima de tudo, né? e vai cancelar toda a palavra maldita, toda a macumba. Mas antes eu metia o pé, eu abusava, entendeu? E um dia eu me dei mal, sabe por quê? Eu fui chutar uma macumba, e quando eu chutei a macumba, estava cheio de pedaços de uma galinha morta, podre. Podre. Sabe o que aconteceu? Tive que jogar o meu sapato fora, irmão, porque ele virou uma carniça. Então, parei de chutar macumba. Por causa de medo de demônio, não. Porque pode ter carne podre, em putrefação, entendeu? E aí é interessante que logo depois que eu chutei aquela macumba, veio um cachorro enorme. Tem um cachorro enorme no rumo da macumba. Aí eu corri. Eu corri porque eu detesto cachorro grande, sabe? Não gosto. Aí eu não quis ficar parado lá e levantar a mão e falar, cachorro, sai daqui. Preferi sair eu. Tá? Eu fui embora, não que eu corri do cachorro, mas assim, eu estou só explicando para vocês que quem ia comer aquela comida, provavelmente ia ser aquele cachorro. E aí eu acabei estragando um pouquinho do lanche dele, né? Ele deve ter ficado furioso. Mas aí, ó, não é para ter medo e não é para banalizar. Outra coisa, o meu conselho, nunca expulse demônio sozinho. Até a não ser que você não tenha opção, não tem ninguém, nenhum crente perto de mim. Mas se eu souber, eu vou numa casa, vou numa visita para ir de 2 em 2. Entendeu? Mateus 9, Mateus 10, Lucas 10 ensina a ir de 2 em 2.
para ajudar. Às vezes você não tem um discernimento, o outro irmão tem. Um tem um pouco mais de experiência. E vocês podem ajudar, é um princípio bíblico. Agora, Lucas 10, 19 fala que ele nos deu poder sobre todo o poder do inimigo. É para pisar cobra, serpentes e escorpiões. Não é para temer, né? Agora, é claro, é uma vida jejuada, porque em Marcos 9 fala que tem castas, que você não expulsa a não ser através de oração e jejum. O que é isso? Vida de oração, dependência de Deus, intimidade, eu tenho comunhão com Deus e levo uma vida jejuada. Eu já expulsei demônios, por exemplo. Eu já expulsei demônios, só que algumas pessoas me chamaram para ir em tal lugar, para orar por tal pessoa, e eu falo, daqui 3 dias eu vou. Ah, mas por que daqui 3 dias? Eu vou jejuar, né? Eu fazia muito jejum de 3 dias, sem comer, sem beber nada. Às vezes até a saliva eu cuspia no chão. E aí eu chamava outro irmão para ir comigo, né? Se der tempo, depois eu vou contar a expulsão de um demônio, de um Hansen, né? O Hansen é um dos demônios do mesmo nível do Fritz. São esses demônios que incorporam em médiums que dizem realizar curas. E eu sempre orei, Deus me ajuda a expulsar um doutor. E um dia o doutor veio, apareceu na reunião, irmão. Mas depois eu conto. Só voltar aqui para Lucas 10, 15, porque você perguntou aí o que é Hades. Eu vou ler Lucas 10, 15. A Bíblia fala, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu, descerás até o Hades. Aqui, a palavra Hades, no grego, ela é inferno. Inferno. Aqui, nesse contexto, eu vou pedir a minha esposa para procurar na Almeida Revista Corrigida a palavra Sheol. S-H-E-O-L. Mas aqui, ó, é inferno, não é só lugar dos mortos. Porque aqui está falando de Cafarnaum, o orgulho de Cafarnaum. A Bíblia diz que Jesus não fez nenhum milagre lá. Porque eles não criam. Jesus falou que se ele tivesse feito alguns milagres, como ele fez aliás, ele fez alguns milagres em Corazim, em Betsaida, se Deus tivesse feito esses milagres lá em Sodoma e Gomorra, as pessoas de Sodoma e Gomorra tinham convertido. Mas ele fez em Corazim e Betsaida, eles não converteram. E por isso eles iriam para o inferno. Então aqui Hades é inferno, viu? Já é o lugar de condenação. Agora eu vou falar onde tem a palavra Sheol, que tem a ver com... E onde mais? Ah, tá. Sheol, né? E no Novo Testamento? Eu vou falar já a palavra Sheol, 7,16 em Jó, né? Agora Jó, Sheol em Jó, desceremos até o Sheol, só fala sepultura, tá? Ao pó. Mas no Novo Testamento eu acho que ela vai significar um pouco mais. Mais algum detalhe? Não tem NTLH? Não tem. Só ver se tem no Novo Testamento, se não tiver não tem problema não. Porque aí, ó, já no Novo Testamento não tem Sheol. Sheol é no hebraico. Já no grego é Hades e pode significar inferno ou apenas sepultura. Ou seja, quando fala de sepultura na Bíblia, elas não entram no campo da eternidade da punição. Às vezes está falando só da morte física. Mas quando fala Hades, já vai entrar na ideia de inferno. Vocês podem ajudar a ler as mensagens, pode falar o que vocês acham mais importante, tá? Vou ler primeiro aqui do João Lucas, pastor. Ele pergunta assim, tem demônios com maior autoridade que são mais difíceis de expulsar, mas se tivermos em jejum e oração, conseguimos expulsar qualquer demônio ou tem outros fatores? Então, a Bíblia diz que tem castas que só se expulsam com jejum e oração. Então, isso por um lado é uma palavra final de Jesus. O outro fator que você perguntou, foi bem colocado, Christian, é que pode envolver a questão territorial, por exemplo, um principado de uma cidade.
Só para vocês entenderem, aí na década de 80, eu fui presidente do Conselho de Pastores, tá? Na década de 80. Então, eu chamava muitos pastores para orarmos nas entradas e saídas da cidade. Muitas madrugadas a gente ia, ficava de madrugada orando e repreendendo demônios, falando para principados não entrarem. E para os que estavam na cidade de Uberlândia saírem. Naquela época, eu fiz uma visita numa casa em um bairro aqui em Uberlândia, e lá tinha uma médium graduada. Ela é graduada em linha vermelha, linha branca, linha verde. Ela já havia feito vários rituais para se graduar, para receber entidades de alto nível. Naquela época, ela recebeu uma entidade chamada Rei Mulu. Rei Mulu. O Rei Mulu era o rei da Calunga, que era o chefe dos cemitérios. Naquela época, na década de 80, ele era o principado que governava Uberlândia. Eu estava ali com vários irmãos naquela reunião, a gente sempre estava jejuando e orando, e aí, naquela ocasião, eu expulsei aquele principado. Se você me perguntar se ele voltou, eu sei que ele voltou. Mas ele ficou fora da cidade um tempo. Quanto tempo, eu não sei. Eu não sei. Mas aí, eu sempre fiz a pergunta, por que Deus permitiu eu ter contato com o principado de Uberlândia? Naquela época. E eu entendi por quê. Porque também Deus, pela misericórdia de Deus, tinha me colocado como presidente do Conselho de Pastores de Uberlândia. O que significa isso? É ter muita autoridade? Não é só isso. É estar sendo coberto pelos pastores da cidade. Eu reuni os pastores da cidade para orar. Então, eu entendi que eu estava revestido de intercessão. Senão, eu entendo que eu não teria expulsado, viu, Christian? Eu acho que estou tentando responder a sua pergunta. Se eu não tivesse nessa condição de presidente do conselho, não tivesse sido eleito, isso significa que eu fui aceito, os irmãos me colocaram nessa condição e passaram a me respeitar e me abençoar como autoridade. Eu acho que Deus não permitiria eu ter expulso esse principado em um período em Uberlândia. Respondi você? Ou seja, não basta jejum e oração, eu acho que você tem que ter uma representatividade também de autoridade. Só para explicar melhor. Uma vez eu estava junto com irmãos tentando expulsar um demônio de uma médium graduada. Essa médium estava com câncer, quase morrendo, e ela incorporou uma entidade chamada Pantera Negra. Uma entidade muito violenta, assassina, que tinha destruído vários casamentos, tinha gerado vários acidentes e enfermidades, e ela estava causando enfermidade nessa senhora, que infelizmente veio a falecer de câncer. E nós, orando ali, ela incorporava, ela me xingava, falava que ia me matar e não ia sair. Depois de 2 horas de oração junto com irmãos de muita fé, esse demônio falou assim para mim, eu não vou sair a não ser que você chame seu chefe. Eu falei, como assim? Não tem chefe? Inicialmente eu não entendi. Ela falou, eu não saio, porque eu quero falar com o seu chefe. Você tem chefe. Aí a minha ficha caiu. E eu pensei, eu não tenho chefe, eu tenho um pastor, que é meu discipulador. Porque na época o Humberto não estava aí, né? O Humberto, ele veio me discipular depois de algum tempo, que ele era missionário fora, depois ele voltou. Mas na época eu estava debaixo do discipulado do irmão Ari, da cobertura do irmão Ari, que é o pastor fundador da igreja. Aí minha ficha caiu, eu falei, gente, ele deve estar falando do Ari, né? Como eu já estava cansado, 2 horas de batalha, os irmãos cansados, aquela mulher doente, rolando para lá e para cá, mexendo como serpente. Aí eu liguei para o irmão Ari, falei, irmão Ari, eu preciso da ajuda do senhor. Aí ele é engraçado, ele falou, ó, Sélvio, o que foi? Ele falou, rapaz, nós estamos cansados aqui tentando expulsar um demônio, e ele não está saindo. Ele falou, ó, ninguém precisa de mim para expulsar demônios. O Ari é uma gracinha, né? Falou, você já expulsou muitos demônios, você não está sozinho.
ora mais um pouco que ele vai sair. Eu falei, ô irmão Ari, eu tô cansado. E ele falou que quer falar com o meu chefe. Eu sei que se a gente continuar lutando, ele vai sair, porque a palavra de Deus é maior do que qualquer demônio. Mas eu gostaria que o senhor viesse aqui. Eu queria aprender um pouquinho mais com o senhor. E aí, irmãos, o Ari foi. Chegou lá nos 20 minutinhos. Aí ele chegou lá, né? Aí eu sentei, né? O pastor chega, a ovelha descansa. Aí eu sentei, e aí ele foi falando com aquele demônio. Demônio, em nome de Jesus, eles já mandaram você sair, você tinha que ter saído. Aí ele falou, não, pois eu queria falar com você. Aí ele começou a injuriar o irmão Ari. Eu vou te matar, eu vou acabar com a sua vida. Eu odeio você, eu vou criar situações para destruir a sua vida, você não devia estar aqui. Ele ameaçou o Ari falando muita coisa, xingou o irmão Ari calado, ouvindo. Aí o irmão Ari falou assim, você já falou o que você queria? Falou, eu já falei. Pois então agora você vai sair em nome de Jesus, nós não vamos perder mais tempo com você. Você já devia ter saído, vai embora. Nada do que você falou vai acontecer. Sai agora. E aí o demônio saiu, irmãos. A Pantera Negra saiu. Aleluia. Em poucos minutinhos. Aí eu fiquei pensando, né? O princípio de autoridade. É claro, eu volto a dizer que o demônio ia sair, sim. Mais um tempo de oração ele ia sair. Mas eu aprendi naquele dia que em alguns momentos a autoridade, a representação de autoridade que você tem, o nível de autoridade que Deus te deu, coordenação, apostolado, presbitério, isso, talvez o presidente de uma igreja, isso tem uma significância, uma relevância. Isso te faz melhor do que o outro? Não. Mas aí, respondendo o Christian, né? Por exemplo, eu fui expulsar um demônio em Anápolis. Essa pessoa estava toda coberta de feridas. Só que quando eu fui, essa irmã me levou com mais 2 irmãos. E aí eu orei, e aquele demônio não queria sair. Aí eu parei de orar. Amarrei ele, falei para ele, vai chegar o momento que você vai ser expulso pelos pastores dessa cidade. Eu estava em Anápolis. Aí eu amarrei aquele demônio e falei, vamos embora. Eles falaram, o demônio não saiu. Eu falei, não saiu, mas está amarrado. E aí eu entendi que não era eu que tinha que expulsar aquele demônio. Aí eu voltei lá para a igreja que tinha me convidado para uma campanha. Falei para os pastores, pastores, eu não expulsei o demônio, porque eu entendi que não era eu. Isso é um desafio dos pastores dessa cidade. Eu amarrei aquele demônio, mas eu entendo que é vocês que têm que expulsar. Depois de um período, aqueles pastores da cidade, eles reuniram, oraram, jejuaram, foram lá expulsar aquele demônio. Era a responsabilidade deles. Aí eu quero parar de falar nisso, só para tentar responder outros fatores. Então, tem questão de autoridade, tem questão territorial, e também pode ser que em algum momento Deus pode segurar um principado em um lugar por algum propósito, até mesmo de juízo. Até mesmo de juízo. Ah, Silvio, baseado em que você fala isso? No endemoniado de Gadara. Nós sabemos que os demônios foram para os porcos. Os porcos morreram. Então, aqueles demônios ficaram no território e eles pediram, não nos expulse desse território. Jesus permitiu. Então, Deus, por um motivo de juízo, certamente vem um juízo depois, tá ok? Mais algum detalhe? Só falando, acho que foi o Bruno que escreveu, que ele recomendando um bom livro do Hernani Santos, eu acho que o nome é Anjos e Demônios. Eu já ouvi falar desse livro, já ouvi uma palavra do Hernani sobre esse tema. A palavra que eu ouvi é muito boa, provavelmente o livro é muito bom. Pastor Hernani é um dos grandes teólogos do Brasil, tá? Anjos e Demônios, do Hernani Santos. Eu estou só confirmando aí a recomendação. Pastor Silvio, a Gabriela,
Ela pediu que ela gostaria de compartilhar uma rápida experiência. Pode compartilhar, Gabi. Pai, oi, Gabi. Boa noite. Tá sim. Bom, que beleza. Sim. É claro que se o seu pai não chegasse, vocês iam expulsar esse demônio, porque ele queria também intimidar vocês. Mas vocês tiveram uma linda experiência, que vocês já sabiam, realmente, o cabeça da casa é o que mais Deus espera, né? É o pastor da casa, né? Olha só. É, o monstro, ele é um canalha horrível, credo. Obrigado, que experiência maravilhosa, Gabriel. Queria perguntar um pouquinho mais também sobre o segundo céu, que o senhor falou, né? Ah, tá. Que até eu fiquei, eu não tinha esse conhecimento, que no inferno não existia demônios, e sim pessoas que tinham renunciado à sua fé, que não acreditavam em Cristo. Ah, como a minha esposa acabou perguntando, no céu existem hierarquias, né? Ou seja, é Deus, né, e tal, e os anjos têm suas hierarquias. No inferno, no segundo céu, onde os demônios habitam, também existem as hierarquias? Muito bem. Pergunta muito importante. Como eu falei, ali em 2 Coríntios 12, 3, 2 Coríntios 12, 3, se você quiser ir lá, Uhum. a gente vai ver a afirmação do terceiro céu. Então, por que que a gente fala do segundo céu? Porque o primeiro céu está aqui, é a nossa atmosfera terrestre, tá, amados? A gente olha para cima, vê a beleza, é uma questão mais natural e tal, né? Ela está cheia aí de oxigênio, isso que nos permite viver. E é onde também navegam anjos e demônios, porque nós não vemos, mas a gente entende que o terceiro céu, ele é um lugar no reino do espírito, né? Você é especialista em geografia, e você entende bem essas questões de território, né?
E o céu também tem os seus territórios, ele tem suas camadas. Por isso que a gente fala que Deus é soberano, ele governa sobre tudo. Aí se a gente vai lá para Daniel 9, Daniel 10, a gente ouve Gabriel falando, desde que você orou, homem muito amado, eu vim, mas o príncipe da Pérsia me segurou. Então, Gabriel, ele sai do paraíso, ele sai do céu, da presença de Deus. Ele tem que atravessar um lugar. No reino do Espírito. Não dá para a gente ver aqui ou lá, né? Mas subentende-se que aquela camada governada, quando fala que o mundo jaz no maligno, depois nós vamos olhar, ler lá Efésios, né? Fala lá sobre os celestes, as regiões celestes. Então, primeiro, Deus engloba tudo. Deus é soberano. Mas entre Deus e a terra tem essa ideia da influência de Satanás. Só que com a morte de Jesus, esse caminho ficou aberto, o anjo sobe e desce. Nenhum demônio segura mais nada, não. Já foi. Só que eles ainda povoam esse lugar, porque eles não foram presos ainda. Jesus venceu legalmente. Ele já executou isso no reino do Espírito. Agora, por isso que vai ter a batalha do Armagedon. Você vai ver essas palavras, o anticristo, o falso profeta. E quando você vê que Satanás é preso no abismo, lá não está escrito, mas nós temos que entender que não é só Satanás, são os demônios. Agora, abismo ali não é inferno, abismo ali não é Hades, é um lugar. É um lugar. Tá? Ele é diferenciado do inferno, é só indo para Apocalipse que a gente vê. Então, lá no segundo céu, vamos ver aqui, 12, 2, ó. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo está falando de si mesmo. Se no corpo ou fora do espírito, não sei, Deus o sabe. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Então, você sabe que tem um terceiro céu. Primeiro céu a gente vê. Então, a maioria dos estudiosos nomeiam a região intermediária, essa aqui, entre o primeiro e o segundo. Tá bom? Não está escrito na Bíblia segundo céu, mas está escrito celeste. Vamos lá para Efésios. Efésios 6. Deixa eu abrir aqui que nós vamos juntos. Eu já quero abrir com vocês também, porque a pergunta cabe a gente... Efésios 6... Eu estou abrindo a concordância de Strong aqui, porque aí eu dou um pouquinho mais de 6 de 10 até 18, onde nós temos essas afirmações, ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tá? Versículo 11. Aí, palavra diabo, aí eu já falei com vocês, é diabolos, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra principados, olha aí, arché. Aí a palavra é um reinado, é um magistrado. Aí perguntou sobre hierarquias. Então, a primeira hierarquia é arché. Aí eu entendo que está falando sobre o querubim. Aí eu entendo que entra o diabo. É o diabo. Ele é o primeiro principado e é o cabeça de todos os demais principados. Só para você entender, dentro da Itália nós temos o Vaticano. O Vaticano é um reino dentro de um reino. Certo? E nós sabemos o quê? Essa parte do Vaticano, talvez o Christian deve entender isso bem melhor do que eu, ali tem o Papa, e ali dentro da Itália tem o Vaticano, eles têm imunidade, eles têm poder, aquele lugar é intocável, e dali emana toda a ordem católica, religiosa, para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Agora, você tem ali também principado, tem a ideia do Principado de Mônaco, o Principado do Vaticano, tá? Então, o primeiro é arché.
É um principado, é um reinado. Olha lá o segundo. Contra principados potestades. É exousia. Exousia. É um poder físico e mental. É uma autoridade que influencia, que governa, que rege. Já é uma segunda categoria. É uma autoridade sobre a humanidade. Então, tem aquela ideia de Satanás e tem a ideia da potestade, essa exousia. Vamos ler lá, o terceiro. Dominadores. Dominadores é cosmocrator. 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 Tudo com K. Já é uma terceira hierarquia. Aí fala, diabo e seus demônios. Diabo e seus demônios. Mas já é uma ideia de dominação. É uma ideia de senhorio, de manipulação, de comando. E aí, por último, forças. Forças é poneria. Poneria. É uma força de iniquidade. É uma força de malícia. Alguns pregadores chamam isso de demônios terra-terra. Essas forças espirituais do mal, na corrigida fiel, forças espirituais da iniquidade. São demônios que estão na terra, estão debaixo de cosmocrators, estão debaixo de Axé, mas eles atuam aqui. Outros, eles influenciam, por exemplo, governos. Outros vão influenciar, por exemplo, impérios, regiões imperiais. Então, isso existe, não tem como negar, tá? Então, são essas do mal, ponoreia, eu já li aqui, deixa eu só colocar forças, ponoreia também. Então, são essas hierarquias, tá bom? Elas estão no segundo céu, e como eu falei para vocês, só lembrando, essas forças aí de Efésios, principados, potestades, forças espirituais do mal e da iniquidade, elas vão atuar servindo o anticristo, tá? O homem da iniquidade, e também a segunda besta, que é o falso profeta, que vai governar a religião, tá? Eles vão ajudar para todo mundo adorar o homem da iniquidade, que é o anticristo. Mas eles vão ser presos também, vão ser lançados no lago de fogo, tá? Vocês entenderam esse momento aí das batalhas, tanto de Armagedon como Gog e Magog, que na primeira batalha ela acontece antes do milênio. Armagedon é antes do milênio. E ali, quem que é preso quando Jesus vence a batalha do Armagedon? Ali é a primeira besta de Apocalipse 13, que é o anticristo, a primeira besta, e a segunda besta, que é o falso profeta, tá? Eles são vencidos na batalha de Armagedon e eles são jogados no lago de fogo. É diferente, eles não são jogados no inferno e nem no abismo. Nessa batalha de Armagedon, Satanás é preso no abismo. Ele não é jogado nem no inferno, nem no lago de fogo, tá? Aí ele fica 1000 anos preso, termina, Satanás é solto do abismo, vai engana o mundo, ele seduz Gog e Magog, que representam aí nações, alguns dizem que é o povo envolvido com a Rússia, envolvido com a China e países da Europa. É aquela ideia de Gog e Magog, tá bom? Aí tem que parar para estudar isso, é delicado, né? Porque tem várias versões. Aí acontece a última batalha, que é no final do milênio. Aí o diabo está à frente de Gog e Magog, eles são vencidos, Satanás é preso, e aí a Bíblia diz que ele é jogado no lago de fogo, onde já estão tanto a besta como o falso profeta. Tá? Graças a Deus, né? Vai ter um fim. Agora, imagine, irmãos, o milênio vai ser demais. 1000 anos sem Satanás, sem demônios, sem forças espirituais da iniquidade,
Tá vendo por que o reino vai ser fantástico e perfeito? Os monstros, a bicharada não vai estar fazendo a nossa cabeça, né? Vai ser top. Sem guerra, sem nada, isso aí vai ser bom. Pastor, a Larissa fez uma pergunta que ela pediu assim, a mãe dela pediu no caso, se quando os animais comem a carne ou algo da macumba, se aquilo que foi feito ali não pode afetar o animal. Boa pergunta. Vocês lembram lá do juízo de Deus para a serpente? Deus fala tanto a Satanás, mas ele fala para o animal. A Bíblia diz que a serpente por si mesma ela era astuta, ela era sagaz. Antes de ser possessa, ela era o bicho dos mais espertos. Há uma especulação que diz que ela tinha pernas. E se você pegar uma cobra, algumas cobras, você pega a cabecinha da cobra, você olha do lado de cá, tem como marcas de vacina. Sabe aquelas vacinas que você marca e fica o buraco? Tem duas marquinhas aqui e duas marquinhas mais atrás, fica parecendo que era o lugar das pernas. Mas isso é especulação, eu não posso, não está escrito no texto sagrado. Mas eu acho legal essas ideias, porque, puxa, já pensou se ela tivesse perna? Ela devia ser terrível, ela deve ter dado trabalho demais. Então, o que Deus falou para a cobra? Você vai rastejar e vai comer pó. Eu só posso me basear nisso. Outra coisa, o que aconteceu com os porcos lá em Marcos 5, em Gadara? Eles endemoniados, que os demônios entraram neles, né? Então, eles se lançaram. Eu vou usar aqui entre aspas, eles suicidaram. Esses animais, depois que comem essa macumba, eu acredito que eles já comem debaixo de uma influência demoníaca, daquele demônio que a pessoa está invocando. Pode ser que ele esteja possesso ou só influenciado. Esse animal, debaixo da influência, deixa eu falar, ele já está em sofrimento. Por isso é importante orar pelos animais, abençoar os animais. Tá ok? Então, eu acredito que tem... aí, cada bicho, cada possessão teria que ser analisado especificamente. Mas lembre-se de orar pelos animais. Qualquer animal que come aquela comida está em algum nível debaixo da influência de um demônio, vão sofrer, já estão debaixo de angústia, de sofrimento, e podem sofrer acidente, podem morrer intoxicados, né? Porque muitas vezes a carne que está lá, ela está podre. Uhum. Por exemplo, ela vai formalizar a pergunta que ela vai fazer depois. Silvio, o Bruno aqui pediu assim, o inferno cada um paga conforme os seus atos terrenos e vem aniquilamento total, ou quando fala sobre o sofrimento eterno, se trata realmente de algo que nunca haverá fim? Essa pergunta então. é do Bruno Marques. Pergunta forte do Bruno. Ele tem razão de fazer a pergunta, porque tem defensores, tem teólogos defensores que pregam a extinção da alma, né? Por exemplo, alguns testemunhos de Jeová, algumas teologias do testemunho de Jeová, e, se eu não estou enganado, alguns sabatistas, eles pregam a extinção da alma. O que é a extinção da alma? A partir do momento que a pessoa morre, se ela não aceitou Jesus, nos testemunhos de Jeová, ela não vai poder disputar a possibilidade de ser um dos 144 mil, e também não vai participar do reino terreno na terra, os 1000 anos. Tá? Aí o que eles dizem? Se você não é um dos 144, e também você não vai participar do reino milenar de Cristo na terra, então você vai ser extinto. A extinção da alma. Tá? Eu, pessoalmente, a minha opinião, a minha interpretação dos meus pastores também, quem me formou, e a partir de pesquisas pessoais, eu não acredito na extinção da alma. Por quê? Porque o espírito é eterno. O espírito é eterno, tanto o espírito do homem, como os anjos caídos e os anjos bons, os anjos de Deus.
Foram seres criados para serem eternos. Quando a Bíblia fala da morte, ela vai falar da morte física e da morte espiritual, falando de separação. E aí, quando você vai lá para Lucas 16, aí o bicho pega. Pega por quê? Porque os testemunhos de Jeová dizem que aquilo é apenas alegoria, é metáfora. Tá? Mas nós não temos base para dizer que é uma alegoria. É quando morre um leproso chamado Lázaro, filho de Abraão, tá? E aqui, ó, em Lucas 16, o enunciado fala parábola do administrador infiel. Espera um pouquinho, Lucas. Deixa eu ir lá. Isso. E no versículo 19 começa: havia certo homem rico que se vestia de púrpura. O problema dele não é a riqueza, é a avareza, tá? O materialismo. Você vai lendo o texto, você vê que ele não dava comida. Lázaro tinha que comer as migalhas. Um homem rico que tem um leproso na sua porta, que não dá comida para ele, o leproso tem que comer migalha e os cachorros lambem as suas feridas. Então esse homem é terrível. Mas ele era judeu, geneticamente filho de Abraão, que tinha a promessa da fé. Morreu Lázaro, a Bíblia diz, ó, deixa eu ler. Espera um pouquinho. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aí os anjos, tá vendo? Os anjos levando a alma. Aí você vê que os anjos, então, pegam a alma de quem morre e leva para o paraíso, porque Abraão está no paraíso, o seio de Abraão. Tá? Ó, Deus é Deus de vivos, tá? Mateus 22 fala. Ele não é Deus de mortos, é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tá ok? Aí fala, aconteceu, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Isso aqui dói demais. Porque eu tenho uma pessoa no inferno. E do inferno dá para ver o paraíso. Há um grande abismo, mas dá para ver. Está escrito, é o texto sagrado. Se você falar assim, você está interpretando, não, eu estou lendo. Só estou lendo, está escrito. Você pode até discutir com o texto sagrado, é um direito que você tem, mas espere um pouquinho, quem está falando isso aqui é Jesus. Em hora nenhuma ele fala que isso é uma parábola. E outra, é o único momento que Jesus dá nome para uma pessoa. Quando ele vai falar de parábola, ele fala, havia certo homem, havia certa mulher. Não, mas aqui ele fala Lázaro. Ah, por que ele não fala o nome do rico? Eu não sei, o texto não fala. Eu só acho que devia ter parentes do rico ali, e se Jesus falasse que aquele rico, filho de Abraão, foi para o inferno, ele ia morrer a pedrada na hora, o pau ia comer. Especulação. Mas é uma ideia que eu tenho. Então, o que acontece aqui? O inferno está queimando, olha só. Ele fala, pai Abraão. Chama Abraão de pai. Tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. É horrível ler isso, irmãos. Mas é o que está acontecendo, é fogo. E aí, Abraão fala, lembra que você recebeu os bens e Lázaro recebeu o mal, agora ele está aqui consolado e você atormentado. Além disso, tem um grande abismo entre nós, de sorte que quem quer passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então ele replicou, pai Abraão, eu imploro que o mandes à casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. O cara está intercedendo no inferno, pelo amor de Deus. Eu tenho mais 5 irmãos, eles não podem vir para cá. Aí Abraão fala, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Porque ainda que alguém ressuscite dos mortos, não se arrependerão. Então, aí você vai vendo outros textos.
onde o fogo não se apaga e o verme não para de roer. E serão atormentados eternamente. Então, para negar isso aqui, eu tenho que ter outros textos que falam, não, isso é temporário. Ou senão eu tenho que fazer como a Igreja Católica, né? Eu tenho que criar um purgatório, um estado intermediário. E não tem purgatório na Bíblia. Então eu não acredito na extinção da alma. Eu sinto muito. A graça é perfeita. O amor de Deus é pleno. A negação é uma violência contra o amor. E eu quero falar, o inferno foi criado para Satanás e os seus demônios, está escrito. Mas, infelizmente, quem vai servir o dragão, a besta e o anticristo vão precisar continuar morando com eles. Se escolheram eles aqui na terra, vão ter que continuar com eles no inferno. A Vera, pastor, ela falou assim, um demônio pode reconhecer uma pessoa que intercede e já expulsou algum demônio? Parece que sim. Vocês lembram que eu li Atos? Eu falei isso para vocês. Deixa eu achar aqui o texto, eu anotei aqui que às vezes eu não lembro de cabeça. Atos 19, 13 a 16. Então, Paulo expulsou vários demônios, 7 garotos, isso não era um menino qualquer, não. Eles eram filhos do sumo sacerdote chamado Cefas. Eram meninos treinados, eram meninos acostumados com a fé judaica e, sem dúvida, com exorcismos. Porque Jesus, lá no Novo Testamento, fala que os filhos dos sacerdotes expulsavam demônios também. Quando eles falaram que Jesus estava expulsando Beuzebu pelo maioral expulsando Satanás pelo maioral dos demônios, que era Beuzebu. Jesus falou, se eu expulso Satanás, por quem expulsam vossos filhos? Então, havia expulsão de demônios na época de Jesus? Havia. Aí, os meninos falam, nós te expulsamos em nome... nós expulsamos vocês em nome do Jesus que Paulo prega. Aí o demônio falou, Jesus conhecemos e Saulo sabemos quem é. Paulo, aliás, Paulo sabemos quem é. Mas vocês? Então, dá para entender que os demônios conheciam Paulo. E Paulo era um grande intercessor? Era. E não só intercessor, irmãos. Não precisa ser um grande intercessor. Basta ser crente. Eu acredito que os demônios que atuam na cidade, que atuam na região, que atuam em bairros, porque tem bairros que demônios se especializam nas características do bairro. Tem bairros aqui que são bairros de avarentos. Tem bairros que são bairros cheios de drogadictos. Tem bairros mais violentos. Tem bairros mais calmos. Os bairros, as pessoas conhecem os crentes. Por quê? Eu acredito que nós brilhamos. Que nós somos uma luz. Sal da terra e luz do mundo. A Bíblia fala, não apagueis o espírito. Eu acredito que isso é uma metáfora de um fogo em nós. Atos 2, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, pousou sobre ele línguas como chamas de fogo. O autor está escrevendo, em algum momento isso ficou visível. Então, eu não posso afirmar, mas eu imagino, e aí eu quero contar uma experiência, tá? Que nós somos vistos, de alguma maneira, ou brilhando, ou com chama de fogo, um foguinho em cima da cabeça. A gente parece vela. Mas ainda é especulação. Eu não posso provar com todas as letras, mas a Bíblia diz que nós somos uma luz. Alguns anos atrás, expulsando demônios de uma senhora. Essa senhora procurou a igreja, também médium. Nós lidamos demais com médiums, demais. As pessoas desciam lá no Shalom na sexta-feira, que era culto de libertação, às vezes desciam do ônibus, nós ficávamos lá aberto, porque muitos desciam do ônibus e caíam na calçada. Já caíam endemoniados. Nós levávamos eles para dentro do Shalom carregados. Endemoniados. Era um negócio louco.
Teve época que toda sexta-feira era até meia-noite, gente endemoniada, caída, rolando, a gente expulsando demônio. Então, essa senhora, a gente já fazendo libertação com ela, já algumas semanas, cansados. E quando ela ficava endemoniada, a gente, para treinar os irmãos, os líderes, a gente levava eles para uma sala, chamava homens e mulheres, principalmente quando era mulher, mais mulheres, a gente fazia uma roda, e aí a gente ia expulsar aqueles demônios. Saber quantos tem aí? Tem um cabeça. Ah, vocês sempre entrevistavam os demônios? A maioria das vezes. Tem gente que não concorda, eu respeito, então que não entreviste. Só não se meta com quem entrevista. Eu não me meto com quem não entrevista, e eu não quero que ninguém se meta comigo também. Porque Jesus falou com os demônios, ah, mas ele era Jesus. Tá bom, mas ele é a minha referência, ele é o maior exemplo. Se ele falou, eu entendo que se ele quiser, eu posso falar. É só isso que eu entendo. E aí, um dos demônios que incorporou nessa senhora, nós fizemos uma roda lá, e eu falei para as irmãs, fica de olho, porque se ela incorporar uma pombagira aqui, ela vai querer tirar a roupa. Ela estava de blusa, estava bem vestida, uma senhora muito bonita, jovem. Então, as irmãs já estavam lá, tipo assim, em posição ninja, em posição de MMA, né? Pronto para dar um mata-leão, a chave de braço, né? Para fazer guilhotina. Maneira de dizer, tá, gente? Não é por força. Mas as irmãs já em posição, né? Em nome de Jesus, ela incorporou uma pombagira, eu não lembro se era Sete Saia, Maria Mulambo, Dama da Noite, eu não sei o que era o monstro lá. Ela incorporou e ela já fez assim, já cruzou os braços e eu gritei, segura! Ela começou a levantar a blusa, as irmãs em nome de Jesus, mão para trás. Ela lutando, pôs a mão para trás, aquela luta, né? Porque era uma incorporação violenta. E aí ele incorporou e ela deu uma girada, sabe? Com as mãos para trás assim, e ela... Ela deu uma olhada, a gente estava numa roda assim, muitos jovens, né? Até eu fui jovem, vocês podem não acreditar, mas já fui jovem. E ela falou algo terrível. A hora que ela falou isso, eu senti uma dor no meu coração. Eu senti como que, assim, tivesse um demônio ali tentando me apunhalar no coração, né? Ela falou assim, eu vejo que a luz de alguns está apagada. Lembra que um dos nomes desse monstro é acusador dos irmãos? E que os irmãos o venceram pelo testemunho e pelo sangue? Quando ela falou, eu vejo que a luz de alguns está apagada, alguns irmãos deram alguns passos para trás. E aquilo me doeu e eu gritei, em nome de Jesus, todo mundo que deu o passo para trás, volta para o seu lugar. Volta para o seu lugar, em nome de Jesus. Aí eu falei, todo mundo, vamos dar as mãos agora. E fizemos um círculo. Não tem mágica no círculo, tá? Não precisava ser círculo. Mas a gente estava numa roda, fizemos um círculo, tá? Nada a ver. Mas, segura na mão, segura na mão. Aí eu falei para aquela pombagira, agora eu quero que você gira de novo e olha de novo. Falei, segura bem forte da mão do irmão aí. Segura bem forte da mão da irmã. Gira, demônio. Gira, Satanás. E olha para nós. Aí ele girou. Falei, agora a luz de todo mundo está igual. Aí vai explicar. Você pede para eu explicar. Isso não estava na minha cabeça, eu nunca tinha feito isso antes. Mas a dor no meu coração é que alguns irmãos se sentiram acusados. Pode ser que tinha acontecido algo errado, pode ser que alguém estava com algum pecado não confessado, e teve medo na hora, e no recuo, eu pensei, não, a seta inflamada vai entrar. Eu senti aquela dor que estava começando a entrar no meu coração. Eu corri o risco ali de ter jovens que nunca mais ia querer participar de libertação. E aí, nessa hora,
eu louvei a Deus, e eu falei para todo mundo, falei, irmãos, ninguém aqui é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém, a nossa chance é andar juntos. E eu falei para pegar na mão, porque é assim que a gente deve andar. Porque se um cair aqui, o outro vai levantar. Satanás não vai pisar na cabeça de ninguém aqui. E aí nós expulsamos aquele demônio. Então, estou te contando isso para dizer que, a hora que pegamos na mão aquele demônio debaixo da autoridade de Jesus, ele falou isso. Ah, você acredita no que o demônio falou? Você acredita no pai da mentira? Eu acredito que um demônio debaixo da autoridade de Jesus, debaixo de um ambiente de fé, debaixo da presença de vários anjos que estavam ali, o Espírito Santo nos conduzindo, né? Porque cada libertação é uma experiência. Não tem fórmula, não tem segredo. Não adianta você repetir a mesma coisa. Então, eu acredito que a gente, de alguma maneira, a gente brilha, os demônios sabem, não precisa ser pastor, não precisa, pode ser novo convertido que entregou a vida para Jesus, tem um foguinho nele lá, tem um trem nele lá, que os demônios vêm. E aí reconhece. Tá bom? Por exemplo, eu expulsando demônios de algumas pessoas, elas incorporadas, elas falavam, o seu nome está no centro tal, foi levado por pessoa tal. Meu nome foi levado em centros. Entendeu? Então, os demônios conhecem o crente? Eu acredito. Mas mais importante é Deus nos conhecer, né, irmãos? Eu não me importo com o que o demônio sabe de mim. Eu tenho medo de esconder de Deus, porque se eu começar a achar que eu estou escondendo de Deus, aí eu me lasquei tudo. Não adianta ser pastor, não adianta ter muitos anos de... Não importa quantos demônios expulsei. Tem nada a ver. O bicho vai pegar se tem pecado oculto. E aí quem pode levar uma surra uma hora sou eu, né? Nossa, muito bom, cara. Muito bom. Meu, explicação aí matou a charada. Pastor, assim, eu faz apenas 5 anos que sou convertido, né? Ainda sou muito, eu sou um nenê ainda no mundo cristão. Tem muita coisa para aprender. Eu, quando era mais jovenzinho, eu tinha o costume de ver serpentes, eu escutava vozes me chamando, e eu levantava, tu acredita que eu tinha 7 anos de idade, eu escutava que me chamava, eu levantava da minha cama, eu ia até a cozinha e olhava, eu via a serpente em cima da mesa. E eu fui crescendo, conforme fui crescendo, eu comecei não somente a ver as serpentes, mas eu conseguia ver muito mais coisa que a serpente. Né? Eu chego a ficar arrepiado, porque teve uma vez que eu vinha para casa do treino de taekwondo, e naquilo eu vi uma sensação, sabe, ruim. E naquilo eu senti um vento, era inverno, e eu senti um vento muito quente. E naquilo, tipo, as luzes dos postes, isso eu não era convertido ainda. Eu vi as luzes dos postes começaram, tipo, a piscar. Eu pensei assim, oh Deus, hoje não. Falei, hoje não. Né? Então, tipo, eu sempre consegui, tipo, entender e sentir o mal. Né? Por exemplo, na empresa que eu trabalho, desde quando entrei, a empresa onde que eu trabalho, Deus precisa fazer algo gigante ali. E eu tenho intercedendo muito, muito, porque eu vejo a ação de pessoas, de demônios na empresa ali que é absurdo. A gente num dia tá bem e o resto da semana, olha, tem que jejuar, acho, uns 40 dias para melhorar o clima, porque não tem Cristo, sabe? Então, minha pergunta seria assim, é real ou é coisa da mente do ser humano essa questão de você ouvir, às vezes, ver tipo, ver serpentes, ou ver outras formas de manifestações demoníacas, tipo, até dentro da própria igreja eu já vi isso, né? Isso, e às vezes eu penso, cara, será que isso não é da minha cabeça, não é alguma manifestação psicológica, alguma coisa? Será que talvez, tipo, ou, tipo, existe a diferença, por exemplo, assim, de uma manifestação, você consegue definir o que é, tipo, psicológico do ser humano, que quer, tipo, gerar uma vantagem, ou que realmente é uma manifestação? Então, quando a gente fala
constituição humana, é claro que tem outras visões, eu sou da turma que acredita na tricotomia, né, nessa trindade do ser, né? Que é o corpo, a alma e o espírito. Na alma a gente sabe que a gente tem a mente, os pensamentos, a vontade e as emoções, sentimentos. Né? O corpo, 5 sentidos, mas no espírito tem um componente do espírito que se chama intuição. Todo mundo tem.